Lições Bíblicas Adultos. Lição 7. A sutileza da relativização da Bíblia. Olá a todos, a paz do Senhor. Estamos de volta com mais uma lição bíblica da nossa escola dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que é a sutileza da relativização da Bíblia. Tema atual, oportuno, e acreditamos que vai ser de muita valia para a Igreja do Senhor. Pessoal, nós temos aí a lição fundamentada no texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, que é a nossa leitura bíblica em classe, capítulo 3, versículos 14 a 17. Temos um plano de aula, como nós temos falado sempre, e aí nós temos os objetivos que vamos perseguir aqui nessa lição, que é destacar os aspectos desconstrucionistas e relativistas a respeito da Bíblia. Segundo, explicar o processo de construção de narrativas para criminalizar a opinião doutrinariamente conservadora. Olha só. E terceiro, pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia. E quarto, afirmar que a Bíblia é o único livro revelado e inspirado por Deus. Olha, eu acredito que todas as lições deste trimestre são importantes, são relevantes, são oportunas, mas esta lição aqui, ela ganha uma importância ímpar, porque na base da nossa fé está a Bíblia Sagrada. Se derrubar, se vier abaixo o edifício do sola Escritura, do somente a Bíblia, vai cair tudo, pessoal. Por isso que é importante a gente conhecer o que nós tratamos aqui, saber como deve ser a nossa fidelidade ao texto bíblico, às Escrituras Sagradas. O próprio Jesus disse que a Escritura não pode falhar. Pois bem, introdutoriamente, nós colocamos aí de movimentos que têm surgido ultimamente, né? E principalmente falas de líderes que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, ressignificada, porque ela se tornou um livro obsoleto, um livro desatualizado, um livro antiquado, um livro que não fala mais para esta geração. Nesse sentido, a Bíblia precisa ser atualizada. Isso tem ganhado força, né? Isso tem ganhado notoriedade, tem ganhado as redes sociais, e a gente precisa, como crente, como cristão, se posicionar sobre isso. E essa lição vem exatamente nesse sentido. Nós temos aí o ponto 1, a Bíblia e o espírito desta era. Olha, pessoal, o que está acontecendo, na verdade, com respeito à Bíblia, esse questionamento, esse ataque frontal à verdade revelada de Deus nas páginas das Escrituras Sagradas, faz parte do que nós chamamos de desconstrução. O espaço aqui não nos permite entrarmos em pormenores dos princípios e pressupostos filosóficos que estão por trás desse movimento. Nós colocamos aí que é um movimento dentro da cultura pós-moderna que vem sistematicamente atacando os valores cristãos. Na verdade, é um paradigma cultural que se levantou nas últimas décadas e tem feito um enfrentamento, né, uma batalha acirrada contra o modelo judaico-cristão, aquilo que definia a forma de pensar da cultura ocidental. Nós chamamos aí a atenção para este momento que alguns identificam como a era do vazio, a pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. No livro de apoio,
você vai ter um comentário mais exaustivo sobre esse assunto, exatamente analisando esses pressupostos filosóficos que têm dado fundamentação a essa nova forma de pensar, né, que tem feito um enfrentamento aí às verdades bíblicas. Tá bom, pessoal? Muito bem, eu coloquei que é uma nova forma de pensar, está aí na lição bíblica, né? Uma nova forma de pensar e de agir diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso, tudo é relativizado nas escrituras, nada tem valor objetivo, nada é absoluto, né? Tudo é relativo, segundo essa cosmovisão, essa forma de enxergar. Então isso está ganhando espaço lá no mundo, lá fora, e tem influenciado até pensadores dentro do arraial evangélico. Outra característica desse momento, que a gente coloca aí a Bíblia, o espírito desta era, uma nova característica do espírito desta era está exatamente no relativismo. Não existe verdade, existe verdades, cada um tem a sua. E isso destrói os valores que nós acreditamos serem perenes, fixos, valores que devem nortear a vida do cristão. Se ninguém tem nada como certo e errado, que parâmetro vai tomar? Então isso é realmente para nós analisarmos com cuidado. Colocamos aí no ponto 2, a Bíblia e o politicamente correto. Se criou uma narrativa. Eu cito aí o Salmo 11, versículo 3, que diz: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Exatamente, há uma desconstrução dos fundamentos cristãos e quer se colocar no lugar desses valores cristãos outros valores, outros vetores para nortear a sociedade. Então é isso que nós estamos vendo. Trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos, substituindo por outros. É aí que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Olha só, eu coloco aí, dentro desse modelo, criou-se uma nova modalidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado. Por esse novo modelo, está correto se fazer aborto, proibir a leitura da Bíblia em espaço público e etc. Dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. Não há espaço, porque eles vão dizer que tem que se respeitar o mundo que é cultural, e por aí esse discurso que nós estamos vendo, só quem vai perdendo espaço os cristãos, né, e a Bíblia Sagrada vai sendo execrada, vai sendo colocada de lado. Colocamos aí que uma característica também dessa nova era é a criminalização da opinião. Ninguém pode dizer mais nada porque é considerado e classificado como discurso de ódio. Isso é colocado aí como politicamente correto. Não é politicamente correto você dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, que é o único livro que defende a verdade, porque isso seria afrontar outras formas de crer, de pensar. Então, isso é o que pensa nessa cultura que a gente coloca aí, essa nova modalidade de pensamento. Pensar diferente nessa nova narrativa, eu coloquei aí, que foi criada, está sujeita à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto. Olha só, não há espaço para cristãos, né, ortodoxos, conservadores, não existe. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. Você está observando isso? Então, a gente vê quando se prega a palavra de Deus, quando se prega determinadas verdades, se incomoda e as pessoas não aceitam isso, né, e querem execrar ou calar a voz do cristão. A Bíblia e o outro evangelho. Nós falamos aí que se criou uma nova metodologia. Olha, se
para invalidar a Bíblia, a coisa vem sendo construída há muito tempo. No livro de apoio eu falo de um filósofo chamado Jacques Derrida, que ele trabalhou muito a filosofia da linguagem. E esse cidadão, ele influenciou muita gente, principalmente a academia. Eu falo academia aqui, eu falo dos centros universitários no mundo todo. Ele dizia o seguinte: o que está no texto, o que o autor diz não é importante. O importante é o que o leitor entende, o que o leitor atribui ao texto. Ele tira o papel que era do autor bíblico, que a gente deve levar em conta, né, o contexto, a situação cultural, tudo à sua volta, entender o que Deus estava falando para aquela geração e para nós. Esse cidadão, ele coloca no leitor tudo isso. O autor é destronado, é tirado do seu papel, e o leitor agora que se tornou o juiz, o supremo, para interpretar o texto da forma que ele quiser. E o texto tem tantas interpretações quanto forem os seus leitores. Evidentemente que isso é uma narrativa que foi criada exatamente para desconstruir o texto bíblico. No livro de apoio eu aprofundo esse debate dentro da filosofia da linguagem, né? Apenas lembrando que minha formação filosófica me deu acesso a uma disciplina que eu cursei chamada Filosofia da Linguagem, onde eu interagi de uma forma lendo os textos desses autores. Nós poderíamos citar vários deles aqui, que são filósofos pós-modernos que tiveram uma influência tremenda, criando narrativas anticristãs para desfazer a autoridade do texto bíblico. Então leia aí, consulte o livro de apoio, pessoal, que você vai entender. Tá bom? Aí também se criou novas teologias. Esse é um outro evangelho que surgiu. A Bíblia, portanto, deve ser toda atualizada. Olha, ele se criou uma narrativa nova, se criou também metodologias e novas teologias. Ele se criou um evangelho social, né, que a forma como nós cristãos, vamos dizer, os cristãos mais ortodoxos, conservadores, entendiam, tem que ser abandonada. O problema todo está na cristologia, que Cristo é descentrado, Cristo é tirado do centro, e o eixo é movido para outra realidade. Então, nessa nova abordagem aí que nós colocamos, novas teologias vão surgindo, e vão tomando espaço daquela teologia bíblica que a gente conhece. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganhou uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. E dentro dessa nova perspectiva que se faz apologia do evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Então está tudo dentro dessa nova modalidade teológica que a gente vê cada dia ganhar mais espaço. Então nós, como igreja, precisamos estar a par dessa nova configuração cultural que está surgindo para respondermos, né, de uma forma adequada e bíblica, sem negociar os valores cristãos. Nós temos aí a Bíblia sempre atual e a palavra de Deus, revelada por Deus. Olha, a Bíblia é revelada por Deus, né? As Escrituras, ela mesmo diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. Esse negócio de atualizar a Bíblia é mais uma invenção moderna, ou pós-moderna, uma invenção desta era, de pessoas que não querem se sujeitar ao ensino bíblico e diz que a Bíblia tem que ser ressignificada, deve ser atualizada, porque ela está obsoleta. Na verdade, absorver o espírito desta era. Essa é a verdade mais básica que existe, que essas pessoas absorveram o espírito desta era, se renderam, né, ao espírito desta era e, portanto, estão fazendo coro com ele, né? Então, para nós, a Bíblia é inspirada a palavra de Deus. Nenhum livro pode se comparar à Bíblia. Nenhum livro vai superar a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus revelada para nós. Graças a Deus pela Bíblia, pelas Escrituras, porque elas nos dão segurança daquilo que nós cremos, viu, pessoal?
Pessoal, a lição está aí bem trabalhada, eu creio que vai abençoar muita gente, mas estamos fazendo aqui só mais um apontamento introdutório para você alargar a discussão e procurar aí no livro de apoio mais uma fundamentação para esse ensino que estamos trazendo sobre a Bíblia Sagrada, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor. Amém.